e que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler aqui o versículo 9 até o 12, dando continuidade à reflexão, tendo como por base a oração modelo do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o 12, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para falar de perdão, é um negócio muito simples e ao mesmo tempo é complexo. Por que que é simples? Porque, biblicamente falando, a gente sabe que o perdão é algo que nós como cristãos, você como cristã, pessoa temente a Deus, tem que liberar, tem que aprender a liberar. Mas e onde é que entra a parte da complicação? É porque nós somos seres humanos. E na hora de tratar da questão do perdão, a gente tem que levar em consideração o fato que nós somos feitos de carne e osso, né? Quero acreditar que quem já tem mais de 20 anos de idade, 17, quem já tem até 40, como este que vos fala, né? 4.8, já passou por experiências em que a sua estrutura emocional, como ser humano, já foi levada ao extremo, a ponto de ser difícil de liberar o perdão. Então, onde é que entra a parte simples da questão de você falar a respeito do perdão? É que, biblicamente falando, a gente tem que liberar o perdão. A gente tem que saber perdoar. Mas onde é que entra a parte complicada? É que nós somos seres humanos. Nós somos feitos de carne e osso. Então, é muito fácil a gente julgar o outro, julgar a outra, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim: poxa, mas fulano de tal não perdoa e tal. Mas muitas vezes a gente não sabe em que contexto a pessoa está inserida, né? E a gente tem que levar em consideração esse fato na hora de falar o perdão. Por quê? Porque nós somos feitos de carne e osso. E é bacana que a Bíblia vai mostrar que até o Senhor nosso Deus entende isso. Onde é que a gente vai estar vendo isso? Primeiro, quando você vai tratar de perdão, a gente tem que levar em consideração o fato, o mesmo fato que Deus leva. Qual é? É que nós somos feitos de carne e osso. No Salmo 103, o versículo 14, a Bíblia vai dizer que Deus ele sabe que nós somos, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Em que sentido a Bíblia quer dizer quando Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó? Salmo 103,14 é que nós somos feitos de carne e osso, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente tem que levar em consideração também o fato que nós somos feitos de carne e osso. Nós não estamos aqui também querendo criar uma justificativa para que o perdão não seja liberado, para que você e eu venhamos a ser pessoas rancorosas. Nem isso não. Mas é que na hora da gente tratar desse assunto, a gente tem que ser equilibrado. E nós temos que ser honestos. Temos que ser bem realistas, porque até mesmo Deus sabe disso. Sabe que nós temos essa dificuldade. E qual é a segunda coisa a respeito do perdão? A gente trata primeiramente com a questão do equilíbrio. Quando a gente fala da questão do equilíbrio, qual é? É a questão do equilíbrio em si. Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, ó, Romanos 12, versículo 18. Quando for possível, tenha paz com todos. Se Paulo diz isso, é porque na realidade, quando a gente trata do perdão como uma coisa equilibrada, a gente tem que levar em consideração o fato de que muitas vezes a questão da paz, essa questão de você estar em paz com todo mundo, às vezes não vai acontecer. Por mais que você tente, né? O próprio Senhor Jesus Cristo ele não era amigo de todo mundo, não. Paulo, né? Mas aí você me pergunta, você faz essa pergunta, já que a gente está teologizando a questão do Pai Nosso, existem coisas práticas que, tipo assim, mesmo que, olha, nós não estamos querendo passar um discurso de, agora vamos sair todo mundo abraçado com todo mundo. Não, que é isso, vamos ser honestos. Nem Jesus, ele tinha condição, a Bíblia diz que tinha um momento que Jesus saía de determinadas situações para não ser apedrejado. Paulo e muitos outros, vamos ser equilibrados. Mas aí você nos faz uma pergunta. Existem coisas práticas que nós podemos trazer para a nossa vida para que, no mínimo, não é para a gente sair abraçado com todo mundo, né? Que não dá. Paulo vai dizer, no capítulo 12, no versículo 18 da sua carta aos Romanos, quando for possível tenha paz com todo, porque não vai dar, né? Mas aí você nos faz uma pergunta, né? Existe um jeito de, pelo menos, a gente conseguir despoluir o nosso coração, mesmo que não dê para a gente ter paz com todo mundo, mas pelo menos a gente conseguir ter o nosso coração aliviado daquela carga ruim, né? De que quando você vê a pessoa, assim, você
Será que existe uma receita prática? Existe. Lá em Atos capítulo, vamos falar de dois textos. Um que é mais extremo, e esse eu não queria passar por essa situação, e eu quero acreditar que você também não, né? E o outro que é a questão mais teológica. Atos capítulo 7, versículo 6. Atos capítulo 7, versículo 6. Né? A gente vai tratar do assunto com equilíbrio. Atos capítulo 7, versículo 6, que diz assim, ó. Aliás, é o versículo 60. Atos 7, versículo 60, que diz assim, ó. E pondo-se de joelhos, Estevão, viu? Clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Esse texto está falando do momento em que Estevão foi apedrejado. Ele chegou até o Sinédrio e ele começou a ministrar a palavra. E no final da sua ministração, a Bíblia diz que as pessoas não aceitaram a sua pregação. Ele foi apedrejado. Mas é interessante que nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, a Bíblia diz que ele repete a oração de Jesus Cristo quando ele diz assim, no momento que ele está sendo apedrejado, Pai, não lhes impute esse pecado. Aí, para você entender como Estevão teve essa condição e essa capacidade de, mesmo no momento do apedrejamento, parou para pensar? Tu está sendo apedrejado, após tu terminar de pregar a palavra, meu irmão, minha irmã, a galera está te apedrejando, e você tem essa condição de fazer essa oração, Senhor, não lhes impute este pecado, abençoa, né? Será que existia uma receita para que Estevão viesse a conseguir realizar essa oração? Teve sim. Você volta alguns versículos antes, e a Bíblia diz que Estevão era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, qual é a primeira receita para a gente conseguir não sair se abraçando com todo mundo, mas pelo menos a gente conseguir despoluir o nosso coração? É buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus. Né? Porque de nós mesmos a gente não tem condição. A nossa tendência como ser humano, vamos ser bem sinceros, é de, se pudesse, a gente soltava uma bomba nuclear, né? E acabava logo com tudo. Não. Mas será que quando você nos faz essa pergunta, existe uma receita para a gente conseguir um auxílio e conseguir despoluir o nosso coração de determinado sentimento? Não é ser perfeito nem ser perfeito, não. Mas pelo menos tirar aquela carga, né? Tem sim. Buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque foi por intermédio do auxílio do Espírito Santo de Deus que Estevão conseguiu realizar essa proeza de orar no momento que ele estava sendo apedrejado. Né? Então, de início, a primeira coisa que a gente pode trazer aqui para mim, para a tua vida, qual é? É buscarmos o auxílio de Deus. Senhor, nos enche com o teu Santo Espírito, para que a gente possa despoluir o nosso coração, né? Tirar toda a carga negativa. E a segunda coisa, para a gente conseguir liberar o perdão, qual é? A gente vai achar lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5. É legal esse texto, ó. Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Diz assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverem vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vossa face. Gênesis 45, versículo 5. José foi vendido para o Egito. Anos mais tarde, Deus exalta José lá no Egito. E ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. E após Deus ter exaltado a vida de José, José se encontra com seus irmãos. Aí o que é que José poderia ter feito? Ele poderia ter se vingado. Mas ele não se vingou. O que foi que ele fez? Ele disse uma coisa para os irmãos dele. Não fique triste não, sabe por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu foi Deus que permitiu. Foi Deus que criou toda aquela situação. Então a segunda coisa, para a gente poder entender, porque a gente não quer tomar muito tempo, a gente conseguir liberar o perdão, qual é? É a gente não perder o foco de Deus. Por que foi que José conseguiu liberar o perdão naquele momento? Sabe por que foi? Foi porque ele não perdeu o foco de Deus. Se José tivesse perdido o foco de Deus, na hora que ele viu os irmãos dele, como um ser humano que ele é e eu e você somos, sabe o que era para ele ter feito? Era para ele ter pego cada um, e vamos ser sinceros, né? Pega cada um assim pelo pescoço, igual o Homer faz com o Bart, né, do desenho dos Simpsons. Mas por que foi que ele não fez isso? Foi porque ele não perdeu o foco de Deus. Ele entendeu que tudo que tinha acontecido com ele, seus irmãos tinham criado toda aquela situação, foi Deus que criou toda aquela situação. Primeira coisa para a gente conseguir liberar o perdão e despoluir nosso coração, buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus. E o segundo qual é? É não perder o foco de Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.